Você sabe a diferença entre abuso sexual e a importunação sexual? Se não sabe, vem comigo que eu vou te explicar exatamente do que se trata esse terror vivido por muitos. E pior, às vezes, cometido por quem deveria nos proteger. Eu sou a Lilica e você é muito bem-vindo. E hoje eu vou te explicar tudo, não só sobre o abuso, mas também sobre a importunação, que é um crime, mas infelizmente poucas pessoas sabem. Vou te explicar sobre o verdadeiro perdão e como eu consegui perdoar aquele que deveria me proteger, mas destruiu a minha infância. Hoje eu me considero uma pessoa feliz, porque graças a Deus eu não tenho nenhum problema de saúde. Eu estudei, eu trabalhei, até me casei. Eu sou casada há 16 anos e tenho 2 filhos que vieram para me ensinar a ser uma pessoa melhor, que vieram para me ajudar a me colocar sempre no lugar dos outros ao invés de julgar, e a lidar também com o preconceito, já que os meus 2 filhinhos, eles vieram autistas. E hoje eu sou só uma dona de casa, assim como qualquer outra, que dedica sua vida cuidando de quem ama. Mas como as nossas experiências são coisas que não morrem, eu gosto de compartilhar elas com quem precisa. Compartilhar experiências boas e também as que não foram tão boas assim. Mas não para me vitimizar, mas para mostrar que se eu, que sou uma pessoa comum, com defeitos como qualquer outra, conseguir superar fases extremamente difíceis, você que está me assistindo agora, sem dúvida, pode conseguir também. E eu quero muito te fazer uma pergunta, mas antes eu quero só te pedir um favor. O assunto de hoje é um assunto bem delicado, mas é de extrema importância. Por isso eu te peço para me ouvir até o final, porque com certeza o que eu vou te contar hoje vai te surpreender. Então agora eu quero te perguntar: você sabe a diferença entre o abuso e a importunação? Mas antes que você pense, Lilica, será que eu posso denunciar um abuso ou um assédio, mesmo já sendo adulta, mesmo já sendo uma mulher formada? Olha, você não pode, você deve, porque você não precisa ser menor de idade. Você pode ter 30 anos, o não é não. Se a mulher fala não e mesmo assim você passa a mão, você toca ela ou faz qualquer coisa sem o consentimento dela, isso é considerado crime de importunação sexual, com pena de até 5 anos de prisão. A pessoa não precisa realizar o ato. Só aquela passada de mão, só aquela encoxada dentro do busão, já é mais do que uma prova para você provar a importunação. A diferença entre o abuso e a importunação é que o abuso é um conceito bem amplo que engloba todas as categorias de atos libidinosos. E a importunação e o estupro, por exemplo, vamos dizer que são as subcategorias. Lembrando que para ser considerado tanto abuso quanto importunação, a pessoa não precisa sofrer contato físico. Se sofrer, ela pode denunciar fazendo exame de corpo de delito, porque os vestígios biológicos da pessoa ficam na nossa pele. Suor, saliva, tudo. E quando não há contato físico direto, você também pode provar a importunação fazendo o quê? Tirando print das mensagens que a pessoa te mandou, falando coisas que você não pediu para ouvir, te assediando através de mensagens, através de vídeos e de todo o registro digital, como comentários maliciosos no Facebook ou qualquer outra rede social. Todas essas conversas ou comentários desrespeitosos servem como prova e você deve sim denunciar. Então, para você que está aí, que pensa que não pode denunciar alguém que anda te mandando mensagens libidinosas ou fazendo comentários desrespeitosos por você ser de maior, saiba que isso é um grande engano. Você não precisa ser menor de idade para denunciar um abuso. E no caso de menores de idade, você só precisa ligar para o Serviço de Proteção à Criança e Adolescentes. No Brasil, é o Disque 100. Tá. Mas e quando a gente está em dúvida
sobre o que a gente está passando, se trata de um abuso ou não. Se você tiver em dúvida, presta atenção que eu vou te ensinar direitinho. O abuso é crime e ele não precisa ter contato físico para ser considerado um abuso. O abuso considerado crime contra crianças é de crianças de 0 a 12 anos. Considerado crime contra adolescentes é de 12 a 18 anos. E como que eu sei se eu estou sofrendo um abuso? Olha, você está sendo abusada se, por exemplo, um adulto te mostra um filme pornográfico, ou te mostra alguma revista, ou mostra qualquer foto, ou qualquer conteúdo online que seja de outros adultos nus ou em poses eróticas, ou até mesmo conversa com você sobre essas coisas. Por exemplo, você quer me ver fazendo isso com a sua mãe, ou fazendo aquilo com a sua tia, todo esse tipo de assunto. Pode ser também quando o adulto ele se mostra abaixando as calças, mostrando as partes e lembrando, tá? Mais uma vez, não precisa ter contato, tá? Tudo isso já é o suficiente para você denunciar e contar para alguém o que está acontecendo, porque se você não contar, isso não vai parar e ninguém vai saber. Sabe por quê? Porque o abusador ele se disfarça muito na frente da família, exatamente para ninguém desconfiar. E eu falo isso com dor no coração, porque eu sofri abuso quando eu tinha 5 anos. E é uma coisa pessoal que me machuca no fundo da alma lembrar. Mas eu vou te contar os detalhes para você que é criança não passar pelo que eu passei e para você que é mãe ficar atenta, porque muitas vezes o inimigo mora dentro da nossa própria casa. Bom, eu sofri um abuso quando eu tinha 5 anos de idade. Só que eu não sabia que era abuso. Na minha época, não tinha internet, as pessoas não tinham celulares, ninguém conversava sobre isso, então eu nem entendia o que estava acontecendo. O meu padrasto na época, o que ele fazia? Ele tirava fotos minhas, nua, tirando banho, e depois ele colocava no álbum como se fosse uma coisa normal. Ele também costumava sair para ir levar minha mãe ao dentista, e quando ele voltava e ficava só nós dois, eu era o entretenimento dele. E em muitas ocasiões ele falava assim para mim: você fica na sua cama deitadinha, fingindo que você tá dormindo, para você me ver com a sua mãe. E eles faziam isso a qualquer hora do dia, comigo no quarto, fora do quarto, com a porta aberta. Tinham relações sem nenhuma restrição. A minha mãe, ela chegava a ver as fotos que ele tirava de mim nua. Ela também costumava me deixar muito tempo sozinha com ele, mas ela nunca fez nada. E eu acredito, ou pelo menos eu quero acreditar, que ela não fazia isso de propósito, porque eu amava ela. Porque, pensa, já é terrível você ser abusado. Então, é muito pior você saber que você está sendo abusado ainda com o consentimento da sua própria mãe. Então, eu prefiro acreditar que ela não sabia. Então, eu nunca contei nada pra ninguém, porque eu era tão inocente que eu não sabia o que ele estava fazendo. Eu não entendia que o que ele fazia era uma coisa errada. Eu só sabia que eu não gostava. Mas ele falava: não conta nada pra sua mãe, porque senão ela vai ficar com ciúme. E você não quer ver ela triste, né? Então eu não contava nada. Até porque ele sabia que eu tinha muito medo dela, porque ela tinha o costume de me bater por qualquer coisinha. Então quando ele falava que se eu contasse, ela ia ficar com raiva de mim, eu simplesmente guardava tudo pra mim. Só que aquilo me frustrava tanto que eu não conseguia nem dormir à noite. Eu não conseguia dormir. E então assim, eu ia dormir com o meu cobertorzinho. E eu tinha a minha chupetinha, que era o meu consolo. Eu tinha uma carência muito grande de pai, de mãe, de carinho, de afeto. Então, eu engolia o choro
e tudo aquilo ficava preso dentro de mim. Eu não podia chorar porque não tinha ninguém para enxugar as minhas lágrimas. Então, a única coisa que eu podia fazer era pegar o meu cobertorzinho, pegar a minha chupeta e eu me encolhia num canto. E esse era o meu refúgio. Mas teve um dia que foi assim, um dos piores dias da minha vida que eu me lembro, porque eu perdi a única coisa que me acalentava naqueles momentos de refúgio e me ajudava a dormir, porque eu tinha muitos pesadelos à noite, quase todos os dias. Às vezes eu fazia xixi na cama, eu acordava muito de madrugada, assustada, com medo, então eu tinha medo de dormir, eu ficava apavorada. À noite era como se fosse um castigo e eu não queria com que chegasse essa hora, mas escurecia e eu passava por isso. E tá, aí quando o dia amanhecia e eu precisava fazer alguma coisa, porque eu tinha 5 anos, mas eu não estava na escola, eu não tinha amigos, eu não tinha com quem brincar, não tinha com quem conversar. Eu era muito sozinha, então eu decidi desenhar. Então eu peguei uma folha de papel e umas canetinhas e eu fui desenhar. Mas como nessa casa não tinha uma mesa, só tinha um sofá no meio da sala, o que eu fiz? Eu peguei a folha e coloquei ela sobre o sofá para poder me apoiar e eu sentei no chão para que eu pudesse desenhar. Mas aí eu lembro que eu terminei o desenho e eu percebi que a tinta da canetinha ela tinha vazado e ultrapassado a folha de papel e tinha manchado o sofá. Não foi por querer, mas eu pensei, pronto, morri. Eu fiquei com muito medo nesse dia. Eu fiquei com muito medo da reação da minha mãe. E quando ela viu que eu tinha manchado o sofá dela, ela me bateu muito. As marcas saíram depois de alguns dias, mas as marcas que ficaram na minha alma foram as mais difíceis de cicatrizar. Eu era muito inocente, então eu amava minha mãe e eu achava na época que eu apanhava porque eu merecia, eu me achava uma menina má. Mas ao mesmo tempo eu ficava muito triste, porque eu via que ela dava mais valor aos bens materiais do que aos sentimentos da própria filha. Mas o que mais me machucou foi que depois dela ter me arrebentado, foi a reação que ela teve. Ela teve uma atitude que me machucou muito mais do que as marcas de ter apanhado. Como ela ficou com muita raiva de mim, ela quis me machucar, me castigar. Então ela tirou a única coisa que eu tinha como refúgio, que era a minha chupeta. Eu não chupava a chupeta simplesmente porque eu queria. Aquilo era algo que eu usava como uma válvula de escape. Eu guardava muita coisa dentro de mim, então era uma necessidade que eu tinha, porque eu me sentia muito infeliz. Eu era muito sozinha. E era a única coisa que me ajudava a dormir durante a noite. Mas ela ficou com tanta raiva pela mancha no sofá que ela queria castigar. E ela sabia que a única coisa que eu tinha era aquela chupeta, eu não dava com mais nada. E perder isso foi muito difícil pra mim. Foi muito assim, traumatizante. Doeu bastante. Mas eu continuei sofrendo abuso depois disso, porque a maioria dos abusadores, eles fazem a criança acreditar que aquilo é um carinho, que aqueles toques são um gesto de amor. E não tem nada de amor nisso, só tem perversão. E é por isso que muitas vítimas acabam desenvolvendo a síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima acaba desenvolvendo uma ligação emocional com o agressor. E aconteceu isso comigo, porque eu era tão inocente que eu não via a maldade no que ele fazia. Eu achava que ele só estava cuidando de mim. Eu não via malícia no que ele fazia, porque eu não entendia. Eu só tinha 5 anos. E nessa idade, uma criança só quer brincar, ela só quer ser amada. Eu não gostava do que ele fazia, mas ele falava que era daquilo que ele queria brincar. Mas eu não entendia.
E como a minha mãe, ela só me batia, ela só berrava. Quando apareceu esse cara, esse estranho na minha vida, me tratando bem, mesmo que por motivos errados, falando mansinho, na minha cabeça, ele era o papai que eu não tive. Porque o pedófilo, ele não vai ser rude, ele não vai ser violento com a criança logo de cara. Ele vai tentar fingir ser o ser mais adorável do mundo. Por isso, a síndrome do Estocolmo não é ser masoquista e nem gostar de quem te maltrata, como muitas pessoas pensam. É você ser manipulado por alguém que finge ser algo que não é. Ele manipula a vítima a acreditar que eles são melhores amigos. Eu sei, tá, que se meu pai tivesse sido um pai presente na minha vida, que se a minha mãe tivesse me protegido, talvez nada disso tivesse me acontecido. Mas eu não culpo eles, porque eu entendo que eu não fui uma filha desejada. Eles não me planejaram. E eu sei que eles também não estavam preparados para serem pais. Por isso, eu perdoo eles por eles terem sido negligentes e eu não culpo eles por tudo que me aconteceu. Mas se você desconfia que o seu parceiro ou alguém da sua família pode estar olhando a sua criança com outros olhos, por favor, proteja ela e fique do lado dela, porque o pedófilo, ele não rouba só a juventude da criança, ele rouba junto a alma dela, porque depois que a vítima descobre e começa a entender tudo que foi feito com ela, ela se sente uma idiota, uma derrotada por ter se deixado enganar. Eu me sentia um lixo por ter sido enganada, eu me sentia burra por ter sido manipulada, eu me sentia suja por ter sido tocada, eu me sentia suja e culpada mesmo não sendo, porque a vítima é sempre uma vítima. Quem culpa a vítima por ter sido abusada, culpa a mulher por ter sido espancada, enfim, coloca a vítima como merecedora do que aconteceu a ela, tem uma alma podre. É um absurdo culpar uma criança de ter sido abusada. A criança e adolescente não tem que ser responsabilizada pelo que um adulto fez com ela. É por isso que o papel dos pais é muito importante, porque a vida dessa criança é confiada a eles. Ser pai e ser mãe é proteger. E quando eles falham nessa missão, eles cometem um pecado grave, que é a negligência filial, porque eles não foram para os seus filhos o que deveriam ter sido. Mas nesse caso, como eu sempre falo, cabe a Deus puni-los e não nós, porque a lei da caridade estabelece que devemos sempre pagar o mal com o bem e ser indulgente com as imperfeições dos outros, ou seja, perdoar as falhas, porque assim como os que te fizeram mal, você, eu, também temos falhas diferentes, erros diferentes, pecados diferentes, mas todos nós erramos. A única diferença é que cometemos erros diferentes, uns mais graves, outros nem tanto. Mas todos nós estamos aqui para aprender, porque ninguém entra na nossa vida por um acidente, por um acaso, mas por um motivo. A convivência nos permite revelar quem somos, e o outro acaba se tornando um instrumento para nos ajudar, não por ser perfeito, mas justamente por não ser. As diferenças, as dificuldades, os conflitos, tudo isso é ferramenta de lapidação para que possamos evoluir. E uma prova disso é que existem relações que duram a vida inteira e outras que duram só o tempo necessário para o nosso aprendizado. Não importa a duração, mas a transformação que aquela relação provoca. Por exemplo, relacionamentos familiares tóxicos, divórcios. O fato de você ter na sua vida um parente tóxico, por exemplo, não significa que você é obrigado a passar o resto dos seus dias ao lado dessa pessoa, simplesmente por vocês serem parentes. O fato de você ter se casado com uma pessoa tóxica que te faz sofrer, ou que te agride, ou que impõe a sua vida em risco, não significa que você tem que ficar presa a ela, porque algumas pessoas são colocadas na nossa vida para nos ensinar o que é o amor e outras o que é a dor, para que com essa dor você consiga retirar uma lição de vida, porque Deus nunca coloca na nossa estrada o que não podemos suportar.
Perdoar o que machuca exige muita força, verdade? Porque o perdão é libertação do ego, do orgulho, da vaidade. Porque quando você perdoa o outro pelo que ele é, sabendo exatamente o que ele fez, você está libertando de si também o que ele te causou. Às vezes uma dor, ou uma injustiça, uma traição. E isso te transforma. Porque quando você entende que precisa perdoar o outro por ele ainda ser primitivo, tudo muda. Você passa a olhar ele com outros olhos. A irritação vira compaixão, a raiva vira paciência, porque você entende que esse ser ainda não está preparado e é só errando que ele aprende. Guardar raiva e rancor de um ser primitivo é se igualar a ele. Você pode perdoar sem precisar manter laços, porque perdoar não é você se tornar amiga amicíssima daquela pessoa, não é isso. Ah, eu perdoei, então agora eu vou ter que chamar a pessoa para vir na minha casa. Eu perdoei, então eu vou convidar ela para o meu aniversário. Vou ter que adicionar ela no WhatsApp. Vou ter que ser amiga dela no Facebook. Não, não é nada disso. Perdoar é você não sentir mais raiva da pessoa e não desejar mal a ela. Você não precisa incluir ela no seu convívio social. Você perdoa porque compreende que ela ainda é uma pessoa primitiva. Mas cada um no seu quadrado. Você vive a sua vida e ela vive a vida dela. Agora, se vocês forem pessoas que têm muita afinidade, que combinam e você quiser ter uma amizade com essa pessoa, apesar de tudo, ótimo. Só que, muitas vezes, quando alguém nos trai, ou nos faz muito mal, ou nos prejudica, é porque geralmente nós não temos afinidade com essa pessoa. E nesse caso, perdoar é cada um viver a sua vida. E isso é o melhor a se fazer. Eu, por exemplo, eu não tenho afinidade nenhuma com os meus pais, infelizmente, porque a personalidade deles é totalmente diferente da minha. Não tem aquela expressão que usa muito quando a gente não se dá bem com uma pessoa? Como que era? Eu acho que você já deve ter ouvido falar. O nosso santo não bate. Que é quando duas ou mais pessoas não conseguem se dar bem. Porque elas são muito diferentes. Diferentes no modo de pensar, diferentes no modo de agir, diferentes nos gostos, tudo. Aquilo de que os opostos se atraem funciona só na física, porque na vida real os iguais se atraem. Porque se você for uma pessoa boa, uma pessoa alegre, positiva, você vai atrair pessoas que gostam dessa energia e que estão na mesma vibração. Já se você for uma pessoa invejosa, fofoqueira, mau caráter, que vive falando mal dos outros, as pessoas que se parecem com você vão se atrair. E quem não gosta disso simplesmente vai se afastar, porque a vibração não vai ser a mesma. E apesar dos meus pais, eles nunca terem me pedido perdão por tudo o que eles me fizeram, por tudo o que eles me causaram, eu te juro, eu não tenho absolutamente nenhuma raiva, absolutamente nenhuma mágoa deles, porque eu aprendi a perdoar. E como eu disse, perdoar é não sentir mágoa da pessoa, mas seguir a sua vida. Você não precisa incluir a pessoa na sua vida. Você deve incluir na sua vida pessoas que te fazem bem, pessoas que te fazem sorrir, pessoas que você tem afinidade. Perdoar é uma coisa, forçar uma amizade que não existe entre vocês é outra. Perdoe por você, para que você consiga viver a sua vida sem carregar sentimentos ruins no peito, para que você possa se libertar dessa raiva que te consome por dentro e que está te impedindo de ser totalmente feliz e realizada. Porque quando a gente perdoa, quando a gente odeia alguém, a gente odeia 24 horas, a gente odeia o tempo todo. Isso acaba com a gente por dentro. Então, assim, um belo dia, muitos anos depois, é claro, eu decidi perdoar. Se o meu abusador ele merece ou não, isso não importa pra mim.
Eu só sei que se eu não perdoasse, isso ia me tornar uma pessoa amarga, infeliz e com ódio no coração. E isso não ia ser bom pra mim. Eu acho que se Deus permitiu que isso fosse feito comigo, foi porque talvez eu precisasse passar por isso para poder evoluir. Então eu perdoei do fundo do meu coração, eu te juro. Eu não sinto raiva, eu não sinto angústia, aquele peso que eu tinha no peito, ele simplesmente se foi. Porque é assim quando a gente perdoa. E eu acredito na lei da causa e efeito. E esse homem e outras pessoas que passaram pela minha vida e que me fizeram mal, foram algozes que me fizeram suportar o sofrimento, porque as maiores evoluções estão nos maiores sofrimentos. O sofrimento que eu passei, eu ainda considero um sofrimento pequeno, perto de, por exemplo, mães que perdem seus filhos. Eu acho que a dor de perder um filho é a pior dor que o ser humano pode suportar. Mas como eu disse, tudo tem um sentido, nada é por acaso. Se eu não nasci rica, é porque talvez eu não precise passar pela provação de não me deixar me cegar pelo dinheiro. Porque quanto mais nos é dado, mais nos será exigido, certo? Se, por exemplo, um pobre sair e doar 100 reais, e vem um bilionário e também doa 100 reais. Provavelmente, aos olhos de Deus, o pobre vai ter feito mais caridade, porque ele doou um dinheiro que fez falta para ele. Enquanto 100 reais não ia fazer nenhuma diferença para o bilionário, ele deu essa quantia porque não ia fazer falta para ele. Ou seja, todos nós passamos por algum tipo de sofrimento e provação. Se não é com dinheiro, é com família. Se não é com família, é com vício. Se não é com vício, é com alguma limitação. Uma limitação que pode ser uma limitação física ou psicológica, mas todos nós passamos por provações. Mas esses sofrimentos, eles não são eternos, é apenas uma fase. O que importa é não desistir e procurar perdoar aqueles que te fizeram mal algum dia. Mas não só por eles, mas por você. Você tem o livre-arbítrio se quer passar o resto da sua vida com raiva de alguém ou se quer permitir tirar esse peso do seu coração e ser feliz de verdade. Porque perdoar não é fazer bem para a pessoa que te fez mal, é fazer o bem para si mesmo também. E sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes a pessoa que te fez mal, ela nem te procura para pedir o seu perdão, mesmo sabendo de tudo que ela fez para você. Muitas vezes a pessoa que te fez mal, ela nem sente remorso pelo que ela te fez. E muitas vezes a pessoa que te fez mal nem admite que ela estava errada. Isso acontece porque essas pessoas, infelizmente, ainda são tão primitivas. Isso faz com que elas sejam incapazes de enxergar que elas erraram, incapazes de deixar o orgulho de lado para ir até você e pedir perdão. Agora me fala, você acha que vale a pena viver com o coração duro e angustiado por causa dessas pessoas que só olham para o próprio umbigo? Pessoas que prejudicam os outros e não sentem nenhum remorso por isso. Pessoas assim são dignas de pena, porque elas estão cobertas de arrogância. Então, chegou um belo dia que eu acredito que foi assim o dia certo. Esse pedófilo que abusava de mim, ele morreu. Provavelmente porque Deus percebeu que precisava tirar ele do meu caminho. E eu lembro, mesmo eu sendo muito novinha, não sabendo de nada, eu lembro que eu fui no velório. E provavelmente eu lembro disso mesmo sendo tão nova porque eu acho que me impactou muito. Eu me lembro que eu era tão pequenininha que eu não alcançava nem o caixão. Só que esse caixão, ele estava baixo. Então eu lembro que eu consegui me debruçar sobre o caixão para poder ver o rosto dele. E sabe qual foi a minha reação ao ver ele ali, deitado, morto, dentro do caixão? Eu simplesmente me abaixei e dei um beijo na bochecha dele, para você ver como eu não via o ser maldoso que ele foi. E
E quando eu fiz isso, eu me assustei, porque ele estava gelado, a bochecha estava dura, porque eu não entendia direito o que estava acontecendo, eu não entendia a morte. Então, de primeira, eu achava que ele estava dormindo. Eu era tão pura, eu era tão inocente que eu estava ali, beijando a bochecha de quem tinha me feito tanto mal, mas a minha inocência não me permitia enxergar. Eu só me perguntava, por que Papai do Céu levou o papai que eu não tive? Porque eu queria tanto ter um pai, eu queria tanto ter alguém que me amasse, que quando ele entrou na minha vida, mesmo sendo quem ele foi, mesmo ter feito o que ele fez, ele era a pessoa que demonstrava que eu não era um fardo. Mas depois que eu cresci e eu entendi que o que ele fazia comigo era terrível, e eu descobri que eu tinha sido vítima de um pedófilo, eu me tornei a criança mais infeliz do mundo. Por isso que eu comentei que ele destruiu a minha infância, porque eu passei a não confiar mais em ninguém. Eu passei a ter medo de todo mundo, principalmente de homens. Eu me isolava, eu não conversava com ninguém, eu era praticamente muda. Por isso, as pessoas me chamavam de esquisita, de antissocial, principalmente a minha mãe. E isso me doía muito ver ela me chamar assim. Ela demonstrava que me odiava 24 horas por dia, mas o meu irmão ela amava. O meu irmão é 5 anos mais novo do que eu. Então, ele não sofreu nenhum abuso, graças a Deus, porque ele tinha acabado de nascer. Então, meu irmão, ele não precisou passar pelo que eu passei. E ele foi uma criança feliz. Ele era uma criança sorridente, todo mundo gostava dele. Eu dou graças a Deus por ele ter sido assim. Eu jamais aceitaria que ele fosse abusado e ficasse traumatizado como eu fiquei. Então, eu agradeço ter sido abusada no lugar do meu irmão. Eu tive a minha infância jogada no lixo? Tive, mas pelo menos eu não tive a dor de ver o meu querido irmão ser abusado. E quando eu me tornei adulta, eu perdoei o meu abusador. Mas não porque ele morreu. Porque ele morto, eu ainda poderia desejar que ele sofresse muito no quinto dos infernos. Mas quando eu perdoei, eu fiz o contrário. Eu pedi para que ele se arrependesse e pedi para que ele fosse acolhido. E eu recebi uma grande surpresa depois. Quem sabe algum dia eu não te conto. Mas mesmo se ele tivesse vivo ainda hoje, eu teria perdoado mesmo assim. Eu teria perdoado mesmo sabendo que ele nunca seria preso. Porque eu não contei pra ninguém na época. Ninguém sabia. Mas olha, perdoar foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor coisa que eu fiz na vida, porque isso me tirou um peso do coração. Então, é isso. Essa é uma parte da minha vida que eu nunca tinha contado os detalhes pra ninguém. Mas eu achei que se eu conseguir perdoar, você também consegue. Porque é muito fácil a gente perdoar quem vem realmente arrependido de pedir perdão. Agora, perdoar quem nem se arrepende do que fez e nem se dá o trabalho de vir pedir perdão, isso sim é para poucos. Mas a gente deve sim perdoar, porque a mágoa destrói o coração só de quem sente. Eu tô compartilhando isso, essa história íntima com você, porque eu sei que é muito difícil conseguir perdoar. E eu confesso que eu demorei para perceber isso. E eu não quero que aconteça o mesmo com você. Se você estiver magoado com alguém ou com algum rancor de alguém, chateado, tenta pensar sobre isso. Eu te garanto que a sua vida vai ficar muito mais leve. Vai ficar muito melhor quando você deixar de sentir raiva de alguém. Experiência própria. Então, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Eu agradeço de coração. E se você tiver alguma coisinha que gostaria de me falar, é só falar.
e nos vemos no próximo vídeo, tá? Fica bem. Até mais.